Olá, pessoal, tudo certo com vocês? Estão me ouvindo? Estou aqui, estou aqui. Tive um problema aqui também agora que eu fui ver, tive que religar meu computador aqui para ver se estava dando certo, tá? Estão me ouvindo, né? Tranquilo, beleza. Quem que perguntou ali? Ah, o Gabriel. Tá, vamos lá. Mas o Gabriel tá aí? Ah, tá ali. Beleza. Então vamos lá. Pessoal, eu vou continuar aqui com vocês, compartilhamento da tela. Depois da minha aula é o quê? É biologia de novo? Tá, beleza, tranquilo. Então vamos lá. Gente, a decadência do feudalismo, estão ouvindo aí? Estão vendo, né? Beleza. A decadência do feudalismo, pessoal, ela aconteceu por vários fatores, tá? Então, assim, além de fome, guerra e peste, nós temos várias outras situações que são importantes para você entender. Vejam, a introdução do comércio na economia europeia fez principalmente que as relações feudais ficassem desestruturadas. Com essa economia europeia cada vez mais sendo impulsionada pelo comércio, aquela relação de suzerania e vassalagem, pessoal, está indo para o pau, tá? Ela não está indo para adiante, ela não vai dar continuidade. Dentro dessa lógica, vocês vão perceber que o aumento demográfico também foi um dos fatores. Por quê? A mão de obra cada vez mais abundante e um aumento de demanda de produtos fez principalmente que a gente fugisse um pouco dessa questão somente da agricultura para buscar outras formas de serviço. Então, assim, eu não posso ter apenas a agricultura como uma forma de comércio ou como uma forma de relação servil. Eu preciso ter outros meios, artesanato, corporação de ofício, comércio, tem que acontecer, entendeu? Então, isso vai principalmente colaborar cada vez mais para o fim desse período conhecido como Idade Média. E no século XIV, a crise gerou, resultou num enfraquecimento do feudalismo, favorecendo o amadurecimento do capitalismo. É claro que não terminou o feudalismo e já começou o capitalismo. Existe um período de transição que vai mostrar isso, que eu já vou comentar com vocês. A crise do século XIV, pessoal, mostrou principalmente a falta de metais preciosos, tá? Como assim, Lucas? Da seguinte maneira. Primeiro ponto, a economia tem crescimento. Segundo ponto, ouro e prata são usados para negociar com as especiarias que vinham do Oriente. O que significa? Tem muito ouro e tem muita prata saindo da Europa e indo para o Oriente, mas não está retornando, fazendo com que as jazidas europeias fossem esgotadas. Qual que é a necessidade? Encontrar novas fontes desses metais. Ou seja, a proposta é essa. Como que eu vou encontrar novas fontes desses metais? É aí que surge o que nós conhecemos principalmente como expansão marítima, que futuramente vai se tentar achar isso lá na colonização da América. Mas isso ainda vai demorar quase 2 séculos. Então, assim, até chegar nisso, vai acabar o feudalismo. Além dessa situação, eu falo assim para vocês que falta de metais preciosos foi um dos pontos principais para o fim do feudalismo. Até pode ter sido, porém, a peste negra foi considerada a mais conhecida e a mais mortal de todas, que colaborou principalmente com o fim do feudalismo. O aumento demográfico fez gerar problemas urbanos. Não havia, por exemplo, esgoto, não havia saneamento básico, ou seja, a proliferação de doenças cada vez mais se torna frequente. Foi aí que veio a peste bubônica, também conhecida como a peste negra, por causa dos tumores que eram principalmente, que se formavam nas articulações, e esses tumores de sangue eles ficavam escurecidos, porque o sangue ficava coagulado, então você furava ele, saía aquele sangue preto coagulado, cheio de pus, e principalmente nesse exato momento surgiu essa peste negra, e que acontece principalmente por causa das rotas comerciais de aproximadamente, mais ou menos, 1330, século XIV já. Tá? Ela dizimou quase um quarto da população europeia, mais ou menos de 20 milhões de pessoas acabaram morrendo. E é importante falar para vocês, tá, gente? A peste negra não é feita por um vírus, mas sim por uma bactéria, tá? A peste negra foi uma pandemia da época que se alastrou por essa região, mas ela já tinha vindo do Oriente e ela vem principalmente por causa da pulga do rato. Com a proliferação do rato, você também prolifera a sua pulga. E o vírus, perdão, a bactéria, desculpe, ela está presente justamente nesse contexto aí, tá? Nesse contexto relacionado principalmente à proliferação dos ratos.
Então, isso aconteceu tanto nas cidades como no campo. Tá? Então, isso não foi uma coisa apenas das cidades, ela chegou até o campo. A peste negra tinha como sintomas o aparecimento de vários nódulos de pus de sangue nas axilas, virilhas e pescoço, febre, vômito. Tá? A bactéria se chamava Yersinia pestis, e a pulga que transmite a bactéria é encontrada em roedores, como, por exemplo, os ratos. Até hoje, a proliferação de ratos aí é muito grande, principalmente na Europa. E a higiene era precária, né, pessoal? Vamos ser bem sinceros, o medieval já era um homem sujo, tá? Não era alguém limpo, que nem, por exemplo, o brasileiro que tem um costume enorme de conseguir se limpar várias vezes ao dia, ou de tomar banho várias vezes ao dia. A proliferação desses roedores resultou na contaminação das pessoas, obviamente. Então, isso vai gerar nessa peste negra esse processo. Aqui nós temos uma imagem. As pessoas sempre perguntam, mas por que eles usavam essa máscara? Os médicos da época usavam essas máscaras principalmente pelo fato do seguinte: era uma máscara de proteção, na qual no bico do pássaro você coloca ervas para que você não sentisse o mau cheiro que existiam das pessoas que estavam contaminadas, porque o cheiro era forte. Eles diziam que a peste negra, após a contaminação, fazia com que as pessoas duravam uma torno de 3 até, no máximo, 10 dias. E vou ser sincero para vocês, pessoal, fiquem atentos com o fim do feudalismo, com o fim da Idade Média. Por quê? Por causa dessa relação com a peste negra. A pandemia da Covid-19, principalmente, pode ser relacionada com a ideia da peste negra, com a ideia da Idade Média, tá? Com o fim da Idade Média, com a morte de milhões de pessoas. É batata isso, sabe? Tipo, isso é uma confirmação que a gente pode ter já no Enem de 2021. Perdão, 2021, tipo, 2020, 2021 com o Enem de 2020, que vai ser agora no ano que vem, tá? Então, assim, tem que ficar meio atento com isso. Revoltas servis, urbanas e rurais. Houveram revoltas, professor? Houveram revoltas, tá? Essas revoltas são chamadas de revoltas camponesas, que estavam indignadas com a situação em que se encontravam, todo mundo se desenvolvendo, todo mundo se abrindo para o comércio, mas tinha gente que ainda estava insatisfeito com a situação e queria resistir a esse movimento. Essas revoltas urbanas e rurais aconteceram principalmente na França e na Inglaterra, tá? Os nobres queriam retomar obrigações de serviço e dar menos direito aos camponeses. E é claro que isso já era um caminho sem volta em pleno século XIV. Ou seja, a peste negra, tá, juntamente com a fome, despovoaram esses campos. Fez com que houvesse uma escassez de mão de obra e que estes campos acabassem parando sua produção. Os senhores feudais começaram a perceber que havia um enfraquecimento e eles começaram a reduzir cada vez mais os tributos, mas mesmo assim, os camponeses já estavam enfraquecidos, eles já viram que aquilo ali já não dava mais sentido para eles, era importante ir cada vez mais para as cidades, mesmo com o medo da peste negra, era necessário para eles sobreviverem. E no caso das revoltas servis, a gente fala que as revoltas do campo são conhecidas como jaqueries. Cuidado com esse termo, tá? Porque volta e meia ele aparece. Jaqueries, pessoal, é o termo que se usa para essas revoltas camponesas. Ela vem principalmente de um homem, né, o líder de uma revolta da época, lá na França, chamado de Jacques Bonhomme, tá? Ou também conhecido como João Ninguém. Tá? E que principalmente estava lutando contra a resistência de nobres que queriam ainda permanecer com essas obrigações dos servos. Porém, com o movimento de contestação dos privilégios da nobreza rural, que foi essas jaqueries, fizeram com que os nobres, claro, obviamente, tinham uma superioridade militar, que ajudavam outros nobres, reprimissem com violência e controlassem a situação, tá? Nem sempre deu certo essas revoltas camponesas. Houve as revoltas, mas sempre eram reprimidos os servos, né? Mais ou menos de 20 mil camponeses acabaram sendo mortos nessa região, tá? Aqui vocês podem ver essas imagens aqui, volta e meia aparecem aí em Facebook, Instagram, esses sites ligados principalmente a histórias a disciplina de história ou histórias da Idade Média. Isso aqui é muito claro, né? Isso aqui é um retrato do que era a produção cultural do ser humano na Idade Média. Um dos outros movimentos que tem envolvido a guerra não é apenas as cruzadas, mas sim a Guerra dos 100 Anos. Aqui vocês vão perceber que já tem estabelecido dois reinos, o Reino da França e o Reino da Inglaterra. O Reino da França, no ano de 1337 ao ano de 1453,
Guerreou com o Reino da Inglaterra nesse período, onde houveram fases de trégua, mas também grandes períodos de combate. Só para vocês terem uma ideia, eles não lutavam no período de inverno, e eles também não lutavam no período de primavera, tá? Que era um período ali, principalmente da produção da colheita. Quando que eles lutavam? Eles lutavam apenas nos períodos de outono e verão, tá? Então, assim, as fases de trégua e os grandes períodos de combate houveram nesse período. A Guerra de 100 Anos não é de 100 anos, né, pessoal? Vocês sabem disso. É de 16 anos. 116 anos. Ou seja, este período ele ficou conhecido principalmente por ser um período extenso e que fez principalmente com que os franceses vencessem a guerra. A disputa política está aqui, ó, entre o rei Edward III, que se recusou a prestar homenagem ao rei Filipe IV da França, depois da conquista do território da Normandia. Tá? Então, assim, o Filipe IV da França conquistou a região da Normandia, que era norte da França, e que ele, principalmente o rei Edward, não rejeitou, não se prostrou diante do rei Filipe IV para homenageá-lo. Resultado, o trono inglês começa a reivindicar o trono francês por causa dessa região, porque essa região estava sob domínio inglês. O resultado foi qual? A Guerra dos 100 Anos ela é dividida em algumas fases. A primeira fase ela acontece de 37 a 64, onde houve um avanço naval inglês, onde tiveram várias vitórias. A guerra foi interrompida pela peste negra, né? Então todo mundo para, porque não tem como guerrear desse jeito, então vamos morrer mais pela peste do que pela própria guerra. A segunda fase é de 64 a 80, onde o Carlos V ataca os ingleses. O rei francês ele queria a unificação dos exércitos, os impostos e o apoio da burguesia. Ele centraliza o poder e houve a morte dos monarcas ingleses e franceses, tá? Diminuiu a rivalidade. Os dois acabaram morrendo na guerra, tá? Para vocês terem uma ideia. E aí a terceira e quarta fase, né? A terceira fase, ela acontece com problemas internos importantes. A nobreza francesa, tá? Resultou no apoio dos ingleses, na tomada da terra do litoral do norte francês e a morte dos reis. Sou sincero para vocês, a única coisa que eu vejo muitas vezes em vestibular sobre Guerra dos 100 Anos tem a ver com essa mulher aqui, ó. Joana d'Arc, camponesa, líder do exército que defendeu a França, retomaram os territórios perdidos, nobreza francesa aliada aos ingleses, julgamento tribunal eclesiástico queimado em 1431, porque era uma mulher disfarçada de homem na guerra, ela cortou o próprio cabelo e se mostrou principalmente uma das primeiras mulheres a serem estudadas realmente a fundo dentro da história, e que principalmente ali ajudou na retomada dos franceses no território, onde eles tomam a cidade de Bordeaux e a vitória da França. Assim, eu sou sincero, a Joana d'Arc volta e meia aparece em vestibular, mas não significa, por exemplo, que você tem que saber da história dela. Outra, ela participa da Guerra dos 100 Anos. Cai a Guerra dos 100 Anos, senhor? Já vi cair, mas já vi assim, que uma das causas do fim do feudalismo foi a Guerra dos 100 Anos, está correto. Não que eles vão esmiuçar para vocês a Guerra dos 100 Anos, tá? Que fique claro. Uma coisa para vocês, a Guerra dos 100 Anos enfraqueceu o feudalismo, como eu falei, tá? França e Inglaterra ajudaram nisso. Ela prejudicou as rotas comerciais que ligavam a Itália ao Mar do Norte, e o desvio das rotas pelo Estreito de Gibraltar mudou a economia da Europa, porque daí as pessoas começaram a perceber assim, opa, peraí, a gente está navegando, não é pelo Mar Mediterrâneo, estamos navegando pelo Mar do Norte e por uma outra região que a gente não tem tanto conhecimento, que no caso seria nada mais, nada menos que o Oceano Atlântico. Então, nós estamos beirando ali já o Oceano Atlântico, tá? E isso tudo gerará o que nós chamamos de fortalecimento do poder real, tá? Aqui eu vou falar para vocês. Esta aliança da força da burguesia, juntamente com o rei, gerarão o que nós chamaremos de Estado Nacional. E Estado Nacional, pessoal, sabe o que é? É um lugar cheio de fronteiras chamado de país, que fique claro, anote aí, tá? Um Estado Nacional, ele tem principalmente uma burguesia enriquecida, que tem dinheiro, onde ela busca cada vez mais prosperidade, mas ela, para isso, precisa ter apoio do quê? Do Estado, ou seja, de uma formação de um país. Para isso, eles fizeram benefício em detrimento de outras classes. O que significa? Senhores feudais cobravam muitos impostos, por isso que a burguesia abandonou o feudo, por isso que pessoas abandonaram o feudo e criaram a burguesia. O poder real, ou seja, reis,
tá? Famílias reais, de descendentes de nobres reais, acabaram principalmente se habilitando de uma proposta da burguesia. O que eles queriam? Eles queriam retomar o poder. Então, muitos deles falavam: olha, eu faço parte daquela linhagem lá do início do Império Romano, ou lá do final do Império Romano. Eu, por direito, deveria ser rei. E aí, estes reis, cada vez mais enriquecidos, ou melhor, cada vez mais ligados à burguesia, começam a formar um exército para derrotar esses senhores feudais. Mas como que eles formam, professor? Dinheiro da burguesia. A burguesia investe no rei, o rei faz principalmente um exército, o exército derrota os senhores feudais, e a aliança entre burguesia e rei ficam assim, juntinhos. Entenderam? O que acontece? Por que a burguesia queria tanto um rei, professor? Sabe por que ela queria? Ela queria um rei, gente, porque ela unificava a moeda, tá? Ela unificava a moeda e principalmente criava outros impostos. E isso favorecia principalmente com que a facilidade de comércio cada vez mais aumentasse. Por isso que isso é a pá de cal no feudalismo. Tá? Eu estou falando de um sistema que cada vez mais está entrando em declínio. Tá? Olha só, o enriquecimento desse pessoal do reino e da burguesia mostra isso. Tanto que até mesmo a própria igreja vai se enfraquecer nesse contexto. A Baixa Idade Média começou a questionar o poder político da igreja, falando assim, peraí, mas por que a igreja se enriquece tanto? Entendeu? A gente não pode fazer isso. Tanto que a igreja condenava quem questionava com as heresias. É no final da Idade Média que a gente vê a divisão dela, por questões dogmáticas mesmo, por questões de acreditarem de formas diferentes. É aí que surge a Igreja Ortodoxa, tá? Que é o cisma do Ocidente, tá? O cisma do Oriente é a Igreja Ortodoxa de um lado, a Igreja Cristã Católica do Oriente e a Igreja Cristã Católica Apostólica Romana, que é a Igreja do Ocidente, tá? Esse é o cisma do Oriente. O cisma do Ocidente é quando houve dois papas, um papa em Roma, na Itália, e o outro papa, o chamado Papa de Avignon, tá? Então eu escrevi aqui para vocês. E ficava na cidade de Avignon, na França. Porque a França era um país muito católico nessa época e que principalmente ganhou força. Mas assim, isso, ao invés de fortalecer a igreja, enfraqueceu, porque são dois papas, são dois representantes de Deus na Terra. Então isso não tinha muito sentido. A diminuição do poder político fez cada vez mais com que a Igreja Católica perdesse força e cada vez mais aumentasse o poder dos monarcas. As pessoas passaram a acreditar mais nos reis do que na própria igreja. Mas isso é uma coisa que vocês vão ver um pouco mais para frente. Vejam, aqui, ó. O enfraquecimento, isso daqui, ó, é uma aliança muito importante para vocês entenderem. A burguesia entrega dinheiro para o rei, ele forma seu exército para derrotar senhores feudais e ele cobra imposto da burguesia. Só que assim, o imposto da burguesia é mínimo e cada vez mais surge burguesia e cada vez mais o rei se enriquece. É claro essa ideia para vocês? E cada vez mais o rei vai se centralizando. Sim ou não? Alguma dúvida? Isso aqui é um pouco complexo para a gente entender. Tranquilo? Posso continuar? Então tá. Então vejam. Hoje eu vou trabalhar então aqui agora com vocês, para finalizar, a cultura medieval. Eu falei para vocês que a Igreja Católica cada vez mais estava perdendo o seu poder. Mas entendo, a cultura medieval ela teve uma grande influência deles. Na Alta Idade Média, vocês vão perceber que com a decadência do Império Romano e com as invasões bárbaras, o Ocidente viu principalmente a formação do feudalismo, certo? Constantinopla teve o período do Império Bizantino, que era a Igreja Católica do Oriente, tá? O Império Bizantino, Bizâncio. Lá se fortaleceu principalmente a arte dos mosaicos.
A arquitetura ficou marcada pela construção da igreja de Santa Sofia, que fica em Istambul, na Turquia, e houve também uma contribuição cultural fantástica, que até hoje, para quem for para a área do direito, vai ter que estudar, que é o direito do Código de Justiniano, certo? Na Arábia, vocês vão ver principalmente que o islamismo e a expansão dele, tá, gerou principalmente uma contribuição cultural na Europa de traços culturais, tanto da arquitetura, da ciência, das técnicas agrícolas, por onde passava. Só para vocês terem uma ideia, a boa parte da arquitetura que tem na Espanha e em Portugal, ela está envolvida principalmente com os árabes muçulmanos dessa época, do século XI, século XII. E ainda é importante comentar para vocês que os árabes foram os grandes inventores de uma coisa chamada de caravela. As caravelas não foram invenções dos portugueses, foram invenções dos árabes muçulmanos, que ficaram na região da Península Ibérica. A filosofia, ela é conhecida principalmente na Idade Média pela figura de dois nomes, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, que mais você vê cair em filosofia do que em história, tá? As ideias de Santo Agostinho viveu entre 365 e 430, durante a decadência do Império Romano. Ele estudou em Cartago e Roma e teve uma grande influência platônica nos seus estudos, tá? Ele que tem o pensamento que a fé precede da razão, tá? Então ele busca por conhecer a essência humana para a salvação da alma. Isso daqui é uma coisa que muito mais a gente vê em filosofia do que na própria história. Vale a pena lembrar aqui para vocês que ele é o precursor do que a gente vai ver depois em Martinho Lutero e João Calvino. A salvação só se daria, por meio do auxílio de Deus, e para ela necessitava de fé predestinada, ou seja, de predestinação. Existe uma grande influência de Santo Agostinho nos escritos de Lutero e João Calvino na Reforma Protestante. E no caso da arquitetura, vocês vão encontrar principalmente uma grande influência da filosofia agostiniana, tá? A construção de igreja é uma coisa mais simples, menos rebuscada do que as igrejas muitas vezes mostravam. A construção dessas igrejas, elas tinham um estilo arquitetônico românico, onde você vai ver paredes grossas, tá? Construções sempre horizontais, poucas janelas, tá? E ambientes escuros. E ainda, vale lembrar vocês, quando eu falo de construções horizontais, você não está fazendo algo tão alto, você está fazendo algo mais baixo, tá? E ainda, arco romano, a metade do arco, né? E ainda a simplicidade é muito marcada, como se fosse a filosofia agostiniana. As igrejas eram úmidas e frias, a sensação de fortaleza, a proteção contra invasões, ambiente interno, a inspiração da fé. Tanto que a gente fala assim que as janelas geralmente são mais finas para casos de ataques, tá? E ela vai contrapor o que nós chamaríamos depois de estilo gótico, tá? Já vou falar para vocês. A produção artística nessa época ela é menor em escala, na Alta Idade Média. Ela não tem muito intercâmbio cultural, tá? Então não tem muita relação com outras culturas. A religião é marcada por esculturas, iluminuras e a abertura dos livros. O domínio da igreja é no latim na literatura. A igreja só fala o latim, você só vai para a igreja para ouvir o Papa ou o padre falar em latim. A população era praticamente analfabeta, não falava latim, acreditava mais em lenda e misticismo e não entendia direito o que o padre estava falando lá na hora. Só ia porque se você não fosse, você vai para o inferno. Tá? Eles acreditavam nisso. E a ciência, pessoal, ela estava muito isolada nos feudos, ou seja, havia pouco desenvolvimento. Tá? No caso da Baixa Idade Média, vocês vão ver a influenciada pela religião escolástica, ou seja, a filosofia escolástica de São Tomás de Aquino. Aqui ele já tem uma influência mais aristotélica. Tá? O pensamento dele é da salvação do homem, que não dependia somente de Deus, mas de você mesmo. A salvação poderia ser arquitetada pelo homem. O homem era um ser racional que usa do livre-arbítrio, tá? Para evitar o pecado e conciliar fé e razão. Então ele tem uma relação muito grande entre a fé e a razão. E no caso da arquitetura, vocês vão perceber principalmente que ela refletia num novo momento da história. Vejam, o renascimento comercial urbano fez com que tivéssemos construções mais altas, mais rebuscadas, mais vitrais, tá? Que fizesse com que a iluminação chegasse mais para dentro da igreja. Tá? Elas são construídas mais em ambientes urbanos e as paredes são mais finas. Tá? O estilo gótico representa a riqueza da Baixa Idade Média. Uma igreja de estilo gótico que a gente vê principalmente por aí
e que ficou famosa no ano passado, foi a Catedral de Notre Dame, tá? Que ela foi construída já na Idade Média, tá? Lá no centro de Paris. A literatura, tá? Ficou marcada principalmente pelo trovadorismo do século XII, onde textos religiosos acabaram sendo substituídos pelos poemas cortês. Trovadorismo é uma marca muito forte deles. É aqui que surge a história de Tristão e Isolda, tá? Um romance de cavalaria que existia nessa época da Idade Média. Já é filme, já virou filme várias vezes. A poesia épica era protagonista no Cavaleiro Heróico, como eu falei, e línguas diferentes do latim. Já havia trovadores já com outras línguas. Dentro dessa lógica da Baixa Idade Média, é importante comentar com vocês que começou a ter um questionamento sobre a fé. De forma tímida, mas começou. Tá? O Papa Gregório VII proibiu o nicolaísmo. Ele falava que o casamento de membros do clero não poderia acontecer. Óbvio, né? Em sã consciência, ninguém pensava nisso na Igreja Católica, ninguém poderia permitir isso na Igreja Católica, até hoje é um tema de discussão. A simonia era a venda de indulgências, tá? Ele proibiu a simonia, ele proibiu a venda de indulgências, cartas para a salvação, relíquias sagradas, que também eram conhecidas principalmente como simonia, tá? A querela das investiduras, ou seja, começa a escolha dos membros da igreja seria feita somente pelo clero, tá? Então ninguém mais pode botar o dedo aí para principalmente falar, eu acho que tal pessoa pode ser bispo. Não, não pode acontecer isso. Quem escolhe isso é a igreja. Até hoje ela escolhe. E até em 1122, a Concordata de Worms, que nomeou membros da igreja feita pelo imperador e pela igreja, tá? Ou seja, isso deveria ser feito por alguém que era o representante direto de Deus na Terra, no caso, a Igreja Católica Apostólica Romana. Enormes somas de capital vistos pela igreja como herética, ou seja, quem é rico vai morar no inferno, ou seja, não vai para o céu. Tá? E a indagação de doutrinas religiosas, como a dos valdenses e albigenses. E isso aqui, pessoal, é muito específico. Isso aqui eu nunca vi cair em vestibular. Tá? E o Tribunal da Santa Inquisição, no ano de 1229, começou a julgar esses movimentos heréticos. O tribunal, principalmente, fez a acusação de várias mulheres, como vocês podem ver aqui. Ó. Como as mulheres estão essencialmente ligadas à sexualidade, elas se tornam as agentes por excelência do demônio, as feiticeiras. E as mulheres têm mais conivência com o demônio porque Eva nasceu de uma costela torta de Adão. Portanto, nenhuma mulher pode ser reta. Olha o que os caras estão pensando em pleno século XIV para XV. Tá? Isso aqui é um manual oficial da Inquisição, tá? Que mostra principalmente o que era a figura da mulher. Por isso que a mulher ia muito para a fogueira e ela era taxada de bruxa, porque ela estava envolvida principalmente com a perversão sexual. A bruxa não estava envolvida com as ideias ligadas ao misticismo apenas, tá? Mas principalmente a perversão sexual. E aí, no caso, o Tribunal do Santo Ofício, o Tribunal da Inquisição, vai perdurar por séculos. Eu falei disso daqui para vocês, ó, no século XIII, século XVI, nós estamos falando ainda de Tribunal da Santa Inquisição, mais de 300 anos. E o cisma do Ocidente, que acontece em 87 a 1417, como eu falei para vocês. Dois papas, um na França, o Clemente VII, e o outro na Itália, o Urbano VI, se criaram. Isso aqui é uma disputa política da Igreja Católica. A coroa francesa, ela tributava dos bens da Igreja, transferia a sede da Igreja e o retorno da Igreja à Itália. Tá? A coroa francesa, depois de um determinado tempo, já não queria mais pagar tanto imposto para a Igreja da Itália. Por isso que ela formou o seu próprio local. O Concílio de Constança, tá, manteve a sede na Itália e elegeu o novo Papa, que foi o Martino V. Isso aqui também é bem específico, pessoal. E aí duas ordens ficaram marcadas. Essa vocês precisam saber. A Ordem dos Dominicanos, que acreditava que as pessoas munidas de argumentações técnicas e eclesiásticas poderiam combater as heresias da época, e a Ordem dos Franciscanos, que é conhecidíssima até hoje, seguidores de São Francisco, fazendo voto de pobreza, de castidade, principalmente, que era o chamado santo da ecologia, tá? Ou seja, que protege os animais. Essa ordem aqui religiosa dos dominicanos e dos franciscanos, ela é muito vista nesse exato momento, tá? Por ser as primeiras ordens religiosas criadas pela igreja no final já da Idade Média.
Depois vai vir a Companhia de Jesus, que é a ordem jesuítica, que nós conheceremos principalmente porque ela não vai ficar apenas na Europa, mas ela vai vir para o Brasil e para toda a América. Beleza, meus jovens? Tranquilo até aqui? É um slide extenso, complexo, mas que é importantíssimo para vocês entenderem isso. Na semana que vem, eu trabalharei com vocês, tá? Eu trabalharei com vocês numa aula a expansão marítima e na outra eu vou dar o início aqui para vocês do que seria o Brasil, história do Brasil, beleza? Que é o chamado Brasil pré-colonial, tá? Alguma dúvida? Hum. Beleza. Qualquer dúvida, pessoal, eu estou à disposição de vocês, tá? Senhor, tenho dúvida em tal exercício, senhor, tenho dúvida em tal conteúdo, venha falar comigo. Tranquilo? A época da Inquisição, foi na época que havia os feudos ainda, né? Gente, Gabriel, boa pergunta. A época da Inquisição já foi no finalzinho ali, tá? Assim, o que é processo inquisitorial? É um processo marcado na história, tá? É um processo marcado na história, principalmente pelo fato de alguma heresia. Quando que isso começa? Isso começa no século XIII, passa pelo XIV e pelo XV. O período da Inquisição, como nós vemos, tá? O famoso Concílio de Trento, ele somente acontece no século XVI. Ali tem o tribunal com a tortura mesmo. Não que nos outros não tinham, mas aqui ficou evidente que a igreja fazia isso e ela não negava isso para ninguém. Ela não contrariava, não contradizia isso de ninguém, tá? Então, quando o Gabriel responde ali, pergunta ali, a época da Inquisição foi na época que havia os feudos ainda, né? Já está caminhando para o final do feudalismo, tá? E isso se torna oficial a partir para valer mesmo dentro da igreja no século XVI. Respondido, Gabriel? Entendeu? Tranquilo. Mais alguma dúvida, pessoal? Nenhuma? Pessoal, então, abraço para vocês e até semana que vem, beleza? Até mais. Tchau, tchau.